pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você está me dando atenção para este vídeo, mas eu desejo desde já que você seja impactado pelo amor de Deus, que você receba a unção do Senhor aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, independente de onde você estiver, que você seja abençoado por Deus, amém? Então, gente, vamos lá no nosso devocional de hoje. Digo nosso porque foi uma experiência do meu devocional e eu acredito que Deus também vai falar com vocês, amém? Eu queria compartilhar com vocês, gente, mas antes, por favor, me desculpem, eu quero agradecer muito, né, a Deus, toda honra e glória e louvor seja dada a Ele, mas agradecer a todos aqueles que estiveram envolvidos comigo, né? No vídeo anterior, você que não assistiu, pode voltar aí um vídeo, tá? Pra você entender perfeitamente o que eu tô falando. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram envolvidos, todos que oraram ao Senhor para que a minha família viesse a ficar bem lá no Brasil, né? Como bem sabem, a minha mãe e o meu padrasto estão com Covid, tiveram Covid, e a minha mãe já estava em casa, se recuperando, mas meu padrasto estava em uma situação muito crítica de saúde, né? Um estado muito grave. E apenas com 25% do seu pulmão funcionando, né? O Senhor foi ali, atendeu as nossas súplicas e orações, deu graça, restituiu a saúde dele, né? Não vou dizer a vocês que ele já tá 100% correndo para lá e para cá, porque é bem complicado, né? Vai além disso, muito além. E uma coisa muito importante que aconteceu na vida do Alisson enquanto ele estava no hospital. E por que eu estou abordando isso, gente? Primeiramente, para glorificar a Deus por esse testemunho, porque o Senhor nos atendeu, ouviu as nossas orações, ouviu o nosso clamor, né? E nos deu essa graça do Alisson já estar em casa, já ter tido alta, né? Recebeu alta ontem, inclusive. Falei com eles nessa madrugada e graças a Deus já está em casa. Mas uma coisa muito, muito maravilhosa que aconteceu foi o fato de o Alisson estar no hospital, estar com Covid, estava mal, mas aos poucos ele foi se recuperando e o que aconteceu foi que o Espírito Santo de Deus usou a sua vida para alcançar outras pessoas ali naquele momento, né? Levando a palavra do Senhor, levando Cristo às pessoas, né? E uma coisa que eu fiquei muito contente é que almas se converteram para Jesus ali naquele hospital. Entendam, pessoas, meus amores, meus irmãos, né, conhecidos amigos que estão ouvindo esse vídeo, que estão atentando este vídeo, nada acontece na nossa vida por acaso, tá? Nada, nenhuma folha cai de uma árvore, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça, se não for do conhecimento do Senhor, né? E quando a minha mãe me contou isso, eu fiquei muito feliz. Eu falei, ai meu Deus, muito obrigada. E portanto, eu estou compartilhando esse testemunho com vocês, né? E agradecendo a todos que estiveram envolvidos, né? Os irmãos da igreja me apoiaram em oração, né? Pela minha família, por esta causa. E eu dou glórias a Deus pela vida de cada um. Que o Senhor multiplique e prospere saúde, paz, gozo e alegria na vida de cada um. Amém? Então, testemunho contado. E agradecimentos feitos, vamos para o devocional que eu tive e eu vou compartilhar com vocês, tá? O título dele fala Jesus, o modelo de comportamento. Por isso, gente, eu fiz questão de falar sobre o que aconteceu na vida do Alisson ali no hospital, tá? Dele ser usado por Deus para alcançar outras vidas, outras pessoas para Jesus, amém? Falando desse nosso devocional, Jesus, o modelo de comportamento que nós devemos seguir, eu quero trazer alguns pontos aqui para vocês, tá? Por que, Monique, o Jesus deve ser o nosso modelo de comportamento? Simplesmente porque ele é Deus e ele é perfeito. Aleluia, olha que maravilha. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, o Senhor é perfeito, ele era o mesmo ontem, hoje, será amanhã, né? Ele é fiel, ele é justo, ele é longânimo, ele é poderoso, né? E trazendo esse nosso devocional, Jesus como nosso modelo de comportamento. Eu quero colocar 2 pontos aqui para vocês de início, tá? Para que isso não ocorra nas nossas vidas, seja quem já conhece Cristo, cristãos, ou aqueles que
algumas vezes já foram para a igreja, ou talvez alguém já comentou, ou que nunca conheceram a Cristo e você pode estar me assistindo, você pode ser essa pessoa, né? Então, o medo de errar e o esperar pelo momento certo, ele é algo que só vai atrasar a sua vida e a minha vida também. Por que eu digo a minha vida também? Ah, Monique, você já conhece a Cristo, não vai atrasar a sua vida. Atrasa, você pode ter certeza que atrasa. Mas atrasa ainda mais a vida daquele que não o conhece, né? Porque nós estamos nos negando a esse direito, né? O evangelho, ele não é sobre conquista. O evangelho de Cristo é sobre herança, né? Eu tive ali vendo os meus vídeos, que eu assisto muito, uns vídeos de pregação, vídeos de pastores, né, missionárias, eu gosto muito de assistir, e um pastor falou isso. O evangelho, ele não é sobre uma conquista, você está buscando algo, conquistar algo, conseguir algo, mas é sobre herança. Então, Cristo já passou por tanta coisa, já suportou tudo ali na cruz do Calvário, para que nós viéssemos receber essa redenção, essa graça, que é podermos nos colocar debaixo das mãos do Senhor, como filhos de Deus, amém? Então, para que não ocorra este atraso, cancele da sua vida o medo de errar, amém? Grava isso, cancela o medo de errar e o tal do esperar o momento perfeito. Isso pode acontecer de que forma, Monique, esperar o momento perfeito? Ah, é que assim, eu ainda erro, ainda peco em algumas áreas, né? Estou interpretando o personagem. Ainda erro em algumas áreas, portanto, acho que não dá ainda para eu entrar nesse ambiente de igreja, de ir para os cultos, não, acho que não dá muito certo. Acontece dessa forma e também acontece com quem está dentro da igreja, certo? Quando nós já estamos conhecendo a Cristo, né, tendo uma caminhada, crescendo no relacionamento com Deus, acontece de nós sermos travados sim também pelo medo de errar e esperar pelo momento perfeito, né? O medo de errar, ai meu Deus, será que se eu der essa palavra, né, se eu compartilhar essa palavra aqui com os jovens, será que o pastor vai criticar? Será que tá certo? Será que tá certo isso que eu li? Que é isso mesmo que eu entendi? Sabe? Às vezes a gente tem esse medo de errar, né? E nós estamos aqui, nós somos falhos e nós podemos errar a qualquer momento. Mas não podemos ter medo de errar focando no que é certo, tá? Pode acontecer de errar? Pode, mas pelo menos você está lutando para que o que é correto seja feito, tá? Mesmo buscando o objetivo certo, a gente pode às vezes errar, tá bom? É normal, mas não tenha medo disso, tá? Cristo, ele nos dá graça, é ele que nos dá, como posso dizer, capacidade, tá bom? E esperar o momento perfeito, né? Eu já ouvi uma chamada dessa: Monique, você não pode esperar o momento perfeito, não tenha vergonha, não tenha medo, né? Não se cobre demais, né? Faça o que você tem que fazer. E eu digo isso a vocês, tá? Vocês que já estão aí no Evangelho, já estão há algum tempo, já conhecem a Cristo, tirem isso das suas vidas. Cancelem o medo de errar e cancelem o esperar pelo momento perfeito, tá? Principalmente aqueles que ainda não foram alcançados ainda, né? Por Cristo Jesus, ainda não tem um relacionamento, uma intimidade com Deus, tá bom? Cancelem isso de suas vidas. Jesus, ele deve ser a nossa referência padrão de comportamento, tá? Jesus, ele foi o homem que na sua época ele não se submeteu a um código rígido religioso que os fariseus empregaram, né? Muitas das vezes excluindo o amor ao próximo, excluindo o cuidado com as pessoas, né? Ao invés de, naquele tempo, né? Ao invés de acontecer uma aproximação das pessoas de Cristo, do mundo e Deus, ao invés de acontecer essa aproximação, o que os fariseus fizeram com que acontecesse foi completamente o contrário. E o problema é que hoje em dia nós continuamos vendo muitas dessas atitudes, tá? Às vezes as coisas são empregadas, são postas de uma maneira tão forte, de uma maneira tão cobradas, de uma maneira tão forte mesmo, tão agressiva às vezes, que acaba afastando as pessoas de conhecer a sua religião, de conhecer o verdadeiro evangelho, né? E é por isso que
nesse título fala Jesus como o nosso modelo de comportamento. E comportamento é uma palavra que deve ser muito bem colocada e tratada dentro e fora da igreja. Por quê? Porque a maneira a qual nós nos comportamos e lidamos com as situações, com as pessoas, com os animais, com tudo na vida, vai determinar, vai influenciar, nas pessoas à nossa volta, certo? E quando nós temos Jesus Cristo como o nosso modelo de comportamento, né? As pessoas que, por exemplo, você não vão à igreja, não conhece ainda Jesus, que por mais que você convida não vai, né? As pessoas que estão ali desligadas ainda do que é Cristo, do que é conhecer o amor de Cristo, elas vão ser impactadas através da sua vida, né? Por que eu comecei falando um pouquinho do testemunho daquilo que aconteceu na vida do Alisson no hospital? Porque aquilo que nós somos, aquilo que Deus está construindo em nós, trabalho que nós estamos lutando todos os dias para alcançar e viver o caráter de Cristo, para nós termos um upgrade, digamos assim, né? Porque nós temos uma natureza pecaminosa, eu não preciso explicar isso porque todo mundo já sabe, né? E dia a dia nós estamos aqui lutando contra a nossa carne, né? Contra aquilo que nós às vezes desejamos e vai de contra com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus espera de nós, com aquilo que Deus nos ensina a ser, nos dá a oportunidade de melhorar, né? Isso, às vezes, não pode nos prender e afastar de Deus, tá? Então, como eu falei, Jesus Cristo, ele não viveu esse código rígido. Jesus Cristo, ele foi testemunho para os seus discípulos, né? Foi testemunho para a nação inteira. E ainda assim, Israel negou. Ainda assim, os judeus o negaram. Ainda assim, pediram para soltar Barrabás, né? Infelizmente. Ou felizmente, porque agora nós temos a obra redentora de Cristo Jesus e podemos ser alcançados pela graça e o amor de Deus. Saiba que é pela graça e não pelas obras, e não pelo seu colarinho, e não porque a sua saia é muito grande, e não porque você não corta o cabelo. Eu tô falando isso, gente, porque isso é uma realidade muito grande, tá? Não falo aqui em momento algum pra criticar pra agredir, ser agressiva, não, mas porque isso é uma realidade que acontece e nós devemos nos atentar a isso. É claro que regras devem ter, né? É claro que normas devem existir, é claro que existe um código de conduta e ética, com certeza isso deve existir, eu super apoio, mas a partir do momento que isso é muito mais forte do que o verdadeiro evangelho, o amor ao próximo, o cuidar de almas, de vidas, de pessoas, o alcançar pessoas para Jesus, isso acaba sendo completamente o contrário do que é o verdadeiro evangelho, né? Portanto, nós devemos sim ter Cristo Jesus como o nosso único suficiente Salvador, como o nosso modelo prioritário e único, né, de comportamento, tá? Jesus, ele não seguiu aquele código religioso dos fariseus que afastava as pessoas dele, que afastava as pessoas de Deus, né? Ele simplesmente seguiu aquilo que o Pai lhe ordenara, aquilo que Deus é, né? Temos Deus, Jesus e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E Cristo estava na pessoa de Deus ali, era o Verbo, foi o Verbo encarnado, né? E viveu de uma forma diferente, né? Diferente a dos fariseus. Então, que nós não venhamos cair nesse erro de nos cobrar tanto e cobrar tanto das pessoas por uma regra, né? Humana, muitas das vezes, e deixar de lado os princípios bíblicos, deixar de lado o amor ao próximo. Pelo contrário, nós estamos aqui enquanto cristãos, servos do Senhor, para garantir o evangelho sendo disseminado pela nação, para garantir a aproximação do mundo e Deus, né? Que isso seja e aconteça nas nossas vidas de uma maneira leve, não de uma maneira pesada, mesquinha, ditadora, né? Ditatorial. Porque com Cristo Jesus não foi assim, né? Cristo Jesus não agiu dessa forma, não impôs nada, né? Ele nos convidou, né? A participar, a ceiar com Ele. Amém?
E o nosso relacionamento com Deus é o que vai nos capacitar. É esse envolvimento com Deus que vai nos proporcionar de viver uma vida efetiva, de viver uma vida em prática do Evangelho de forma natural, né? O nosso conhecer Jesus, nosso nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus vai nos proporcionar viver uma vida já praticando o verdadeiro Evangelho de forma efetiva, né? De forma efetiva, de forma natural. E assim nós vamos ser exemplos dos mandamentos de Deus, né? Se nós seguirmos a Cristo como o nosso modelo de comportamento, nós vamos exercer, viver, operar os seus mandamentos de forma leve, né? Quando nós entendemos o princípio, nós vamos conseguir seguir as ordens, os mandamentos, né? Eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso, né? Foi isso que Deus colocou no meu coração sobre esse devocional. E eu vou ler aqui 2 textos bíblicos, tá bom? Vocês podem ler aí onde vocês estão, tá? Seria Efésios 4, apóstolo Paulo falando, né? Do versículo 1 ao 4. Vou ler rapidinho, tá bom? Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Foi aquilo que eu falei sobre nós não nos apegarmos exclusivamente às regras, como eu posso dizer, as regras, as ordens, aquela conduta, né? E excluirmos as pessoas, né? E sejam completamente humildes, dóceis e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, tá? Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Existe um só corpo e um só Espírito. Nós somos, enquanto igreja, o corpo de Cristo. Tá? Nós não podemos e não devemos julgar o próximo, isso não nos cabe, né? Pelo contrário, nós devemos nos unir, né? Conservando a paz. E Romanos 12, eu tô lendo na versão NVI, você pode ler em outra versão que não tem problema, tá? Romanos 12 vai dizer assim, do 14 ao 18. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Ou, em outras palavras, adotem um comportamento humilde, tá? Não é porque, por exemplo, na sociedade, né? Tem os marginalizados e tem a pessoa de classe C, classe B, classe A, né? É dividido assim. E quando fala que não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, né? Que eu falei, adotem um comportamento humilde. Isso não me impede, né? O fato de você estar numa classe social superior à minha, por exemplo, é um exemplo que eu tô dando, não me impede você de chegar até mim, né? De ser humilde e chegar até mim, né? De exercermos a humildade. Jesus Cristo era humilde, né? Jesus Cristo falou com uma prostituta, por exemplo, né? Não, o fato dele ser Deus não o impediu de chegar àquela mulher naquela situação. Continuando, né? Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios a seus próprios olhos, tá? Nós não podemos nos julgar. Chega a ser meio que irônico, é suspeito demais, digamos assim,
né? Eu não posso me julgar porque a gente vai ter uma tendência a sempre se achar certo em qualquer situação, né? Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos, né? Isso foi o que o Senhor deixou na sua palavra e nos dois textos que estava falando ali, apóstolo Paulo, para as nossas vidas, deixou essas cartas abençoadas para nós, né? E é isso, gente. Nos atentemos para o nosso comportamento, para como nós estamos lidando com a nossa vida, né? E com a vida das pessoas, né? Como nós estamos lidando, qual o nosso comportamento mediante a toda e qualquer situação, dentro e fora da igreja. E eu digo principalmente fora nesse caso, porque quando nós refletimos o caráter de Cristo, nós temos a tendência de alcançar pessoas. Mas quando nós não refletimos o caráter de Cristo, nós temos tendência de afastar as pessoas ou de atrair para nós pessoas que tenham o mesmo problema. Enfim, não quero confundir o pensamento de vocês. Já fomos aqui com 21 minutos e eu dou glória a Deus pela sua vida. Vamos refletir sobre o nosso comportamento, refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida, sobre aquilo que nós estamos lidando no momento, como nós estamos reagindo, tá? Como isso reflete, né, na minha vida, como isso reflete na vida das pessoas, e tenhamos Cristo como o nosso modelo prioritário e único de comportamento. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a sua vida, leve para você muita alegria, muita paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe.